O público está animado com mais essa exibição do filme Devoção, que foi feita graças aos recursos da Lei Paulo Gustavo, da SESEC do Rio de Janeiro. É um edital importante também ligado à TV pública, né, que traz para a televisão pública esse projeto, que é um projeto feito integralmente com recursos públicos. E ele foi filmado em 2007, lançado, na verdade, em 2007, nos cinemas, em DVD, nas televisões, ele circula bastante. E é um projeto que é fruto das políticas públicas para o audiovisual. Porque é muito importante a gente ter essa consciência que o audiovisual brasileiro, né, ele vem adquirindo força através de políticas continuadas. Então, a gente parabeniza, né, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro por essa iniciativa, né, de seguir fomentando as produções, de fomentar, sobretudo, a distribuição desse material. Porque hoje a gente está aqui na Casa DOC, a única sala brasileira exclusivamente dedicada ao documentário. Sérgio Sães, ele era um documentarista e ele tinha um olhar muito afiado para as questões da brasilidade, né? Ele estava sempre questionando a origem, né,
da nossa identidade cultural. E acho que esse filme ele é uma investigação sobre essa identidade religiosa, né? Sobre esse país que é religioso, né? Que tem uma devoção muito grande sobre o povo brasileiro, que encontra nas manifestações religiosas um perfil mesmo da sua própria identidade, do seu jeito de ser. Então, um prazer a gente estar aqui passando o Devoção mais uma vez, né? É muito interessante ver o filme hoje, sobre os olhos de hoje. Ele foi feito em 2007. Então, pela imposição de minhas mãos, desça sobre esses pães e sobre todos aqueles que os comerem, principalmente sobre ela que estará doando, desça sempre a bênção, a paz, a proteção de todos os caminhos de vocês. Por Ele, que é nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu já vou pegar o meu, a Vila Jaci, tá? O Sérgio Sanz não está mais aqui entre a gente, mas ele foi uma pessoa que fomentou muito o documentário brasileiro, fomentou muito novos cineastas. Ele foi diretor do CTAV, ele restaurou a obra do Humberto Mauro, diversos cineastas, ele foi jurado de festivais de Gramado importantes. Então, além de ser um diretor de cinema, roteirista, ele também foi um homem de ação, né, de ação da política, né, batalhando por esses recursos, né, para a gente poder estar realizando e fomentando o audiovisual brasileiro. A misericórdia, a misericórdia, a misericórdia, a de Deus. Salve, 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 Antônio. Ouvi, ouvi o nosso Deus. A misericórdia, a misericórdia. Então, a questão religiosa do Brasil, ela é complexa, ela é ligada à nossa história, à nossa política, né? E o filme vai discutir isso com muita amorosidade às religiões. Ele inclui, né, esse debate e, ao mesmo tempo, inclui uma dimensão da crença, né? Da crença de um povo que continua, de certa maneira, resistindo também a partir das suas manifestações religiosas, culturais. Então, é muito bom rever o filme e poder compartilhar o filme. Por que os africanos vão assumir uma fé que não é deles? Eu acho que pode se responder de uma maneira até muito simples. Você quer continuar vivo ou quer mudar de religião? E eu fiquei pensando, eu acho que o filme assim, ele de certa forma, ele teve uma sensação de uma antecipação das discussões. Ele, a partir dessa ideia do sincretismo, do questionamento da ideia de sincretismo, ele um pouco vai questionar essa ideia da democracia racial do Brasil. Eu acho que Sim. O filme tem essa... Antes, onde naquele momento não se discutia isso, não se questionava essa ideia de fusão das raças. A gente tinha uma espécie de senso comum de que tinha havido uma fusão entre as religiões, né, e de que o Brasil tinha se constituído uma espécie de democracia racial. Eu acho que o filme questiona essa ideia. E a partir do sincretismo, ele vai um pouco repensar o problema da religiosidade sem vincular o problema da escravidão e da violência que foi o sincretismo. Quer dizer, se houve sincretismo, se houve relações entre religião e política no Brasil, ela foi marcada pelo racismo. Tem pessoas ainda que ainda estão arraigadas ao sincretismo. Mas não é dizer que eu não concordo. Eu tenho a certeza que Santo Antônio não é Ogum. São Jorge não é Ogum, como não é Oxóssi. Nossa Senhora não é Oxum. Isso é uma certa opção que eu acho que tem nos filmes
do Sérgio, que exigem um certo engajamento do espectador. Quer dizer, ele não explica tudinho, ele quer um pouco, ele abre para o espectador em compreender as questões, então faz parte um pouco dessa linguagem dele, não ter uma estrutura didática e se contradizer no discurso, assim, trazer essa contradição. Então, acho que isso era uma opção política também, né? Ele traz várias pessoas para falar de um problema que é uma discussão importante para ser feita com a discussão da identidade, mas sem uma espécie de identitarismo, assim. Também acho que isso é uma coisa muito interessante no filme, que ele um pouco amplia o debate e deixa em aberto para o espectador resolver. Vocês vão ver que ele contradiz o tempo todo uma fala. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, que ele deixa uma espécie de liberdade, e aí tem a ver, eu acho, com essa ideia dele, dessa crença que ele tinha. Ele não acreditava em Deus, mas acreditava muito na cultura, nas pessoas, na sociedade, na transformação. Eu sou Yamarixá. Então, eu sou Yamarixá para cuidar dele. Mas ele não é meu, ele é nosso. Eu de vocês todos. A gente está discutindo, ainda bem, né, que se forçou, que se chegou, que a gente está discutindo o racismo em todas as esferas da sociedade brasileira. E nessa época já existia essa reflexão, a gente tem vários teóricos, pesquisadores, inclusive padres que falam sobre isso, mas ele realmente se posiciona, ele olha isso. A partir do final do século XIX, né? Antes disso, o catolicismo é um catolicismo muito laico no Brasil, de leigos, né? Fortemente baseado nas irmandades. Então tem a Irmandade de São Francisco, Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, Irmandade e assim por diante. Então essas irmandades é que vão formar o catolicismo brasileiro em grande parte. E aí, se os negros têm que ser católicos, né? Na sociedade todos são obrigados a ser católicos, eles são batizados. Uma maneira de eles participarem dessa sociedade é também entrarem e formarem suas irmandades. Filmando junto com o Sérgio, fiquei pensando essa questão, essa problemática dele não ser religioso e estar lidando com a religião, é porque na verdade parte de um interesse muito genuíno no outro, que acho que é uma coisa que o documentarista tem que ter. Né? Quando ele vai fazer um documentário, quando ele vira a câmera dele em direção a uma religião, a uma fé, ou a um grupo, ou ao que seja, ele tem que fazer isso com respeito pelo que ele está documentando e procurando entender. Então, a dimensão humana do não julgamento daquelas pessoas que são as pessoas que têm fé, eu sinto que é a grande força do filme, ao mesmo tempo que ele traz esse questionamento, porque senão vira tudo uma discussão teórica, a gente não precisa fazer um filme sobre isso, a gente lê, a gente mas quando a gente entra na vida das pessoas, entra no culto das pessoas, tem que fazer isso de uma forma respeitosa e amorosa. E ele tinha isso, e acho que isso faz com que o filme, com que a gente possa refletir isso junto com as pessoas que são as pessoas que têm fé. Porque quando a gente está pensando o catolicismo, sabe, é uma minoria que está pensando no grande Deus. A maior parte das pessoas, principalmente, né, no período colonial, estão pensando em termos de devoção dos santos.
São os santos que eles, é aos santos que eles se dirigem. Então nós não estamos falando de uma religião politeísta no sentido clássico da palavra, mas nós estamos falando de uma diversidade de santos e de uma hierarquia de santos. Né? E foi muito engraçado, porque foi muito curiosa a filmagem, porque a gente tem a casa da Mãe Naná, que é uma grande mãe de santo. Nessa casa, inclusive, a gente trabalhou principalmente com casas de candomblé, ligadas ao Axé ao Pofanjá, que não tinham tanta relação com a Umbanda, que eram casas de candomblé puro, teoricamente. E na casa da Mãe Naná, esses cânticos, foi feito até um disco patrocinado pela Petrobras, porque são os cânticos mais, assim, originais, tradicionais do culto a Ogum. Então, tinha coisas que a gente podia filmar, mas a gente não podia gravar o som. Então tem coisa... Ela falou assim, não, isso pode filmar, mas não pode gravar o som, porque esse som, isso aqui que a gente está dizendo, nessa língua que ninguém entende, isso é sagrado, isso é um mistério, né? Mas eu acho que, no caso desse filme, ele é um filme de 2007, mas a gente vê ele hoje em dia, a gente compreende todo um caminho de evolução das conversas que acontecem dentro do Brasil sobre a religiosidade, sobre essa coisa maravilhosa que a gente tem no Brasil, que é a tolerância religiosa, que é o respeito a todas as religiões, que faz parte da nossa história. Então a gente vive num mundo que a gente vê, né, há muitos milênios, né, guerras e destruição por conta de religião, e o Brasil, apesar de não ter sido totalmente pacífico, né, no Brasil de hoje em dia, né, a gente ainda consegue vislumbrar um país possível no sentido da tolerância religiosa. Então acho que esse filme é muito importante para isso. É um milagre, eu acho um milagre. Vir no navio, sem nada, sem nem roupa, e chegar aqui e conseguir restabelecer a maior parte da tradição da sua terra, nas condições onde eles viviam, é uma coisa milagrosa. A discussão do sincretismo pairava como uma espécie de materialização de um ideal de democracia racial, democracia religiosa, e o filme vai justamente questionar essa ideia simples do sincretismo. Ele vai complexificar essa história religiosa brasileira a partir de uma relação entre religiosidade e política. Então ele complexifica, ele traz as contradições desse discurso, ele mostra que o sincretismo não pode ser pensado desvinculado do processo da escravidão e do processo de violência que a escravidão supõe e impõe, e ao mesmo tempo ele traz outros aspectos, né, que, quer dizer, por mais que o sincretismo tenha que ser pensado a partir dessa relação com a escravidão, ele também não se resume a isso, né? Ele tem um aspecto fundamental vinculado ao processo histórico, mas ele também se relaciona com as multiplicidades de crenças e de possibilidade de resistência a essas lutas, de resistência a esses processos de dominação. É uma alegria estar aqui na Casa Doc, espero que a gente possa ter outras projeções, espero que o filme seja exibido na TV Brasil, e é isso aí.
Música